Como vos disse no último vídeo, há três tipos de situações em que vamos conseguir valorizar uma ação. E são eles o caso em que os dividendos não crescem, portanto temos dividendos constantes, o que significa uma taxa de crescimento G igual a zero. Depois temos os dividendos que crescem a uma taxa constante, dividendos com crescimento constante, em que G vai assumir um determinado valor. E, por fim, temos os dividendos com crescimentos diferentes. Dividendos com crescimentos diferentes. E neste vídeo vou-vos ensinar a valorizar as ações destas duas maneiras. E guardamos a terceira para um vídeo posterior. E se quisermos representar graficamente cada um destes tipos, podemos pôr no eixo vertical os dividendos por ação, e não se esqueçam que para valorizar ações têm de descontar sempre dividendos e nunca lucros por ação, e no eixo horizontal temos o tempo. E portanto, o caso de dividendos constantes, que eu vou fazer a verde, seria uma linha reta, e portanto os dividendos nunca se alteram. No caso dos dividendos com crescimento constante, temos algo como este comportamento. E já vos vou explicar porque é que não é uma linha reta. E para dividendos com crescimentos constantes, temos primeiro um determinado crescimento e depois outro crescimento. Ok, e agora explicando um por um, este aqui a verde é óbvio, portanto os dividendos são constantes, não se alteram. E perguntam a vocês, porquê é que os dividendos com crescimento constante não são simplesmente uma linha reta deste tipo? E a resposta é porque o crescimento é um fenómeno de capitalização e, portanto, a função que o representa é uma função exponencial. Basta fazerem passo por passo e imaginarem um dividendo que no primeiro período paga 1 euro, no segundo período paga 1 euro vezes 1,05, imaginem que a taxa de crescimento são 5%, no terceiro período paga 1 vezes 1,05 ao quadrado e assim sucessivamente. Portanto, como veem, este expoente vai aumentando pelo que a função que o representa é uma função exponencial. E em relação aos dividendos com crescimentos diferentes, que é este aqui azul que estão a ver, é exatamente a mesma explicação, só que o que acontece é que normalmente as empresas crescem mais até um certo ponto e depois de já terem crescido bastante, já não têm grande margem de progressão e, portanto, ou param de crescer ou continuam a crescer, mas a taxas inferiores. Portanto, este declive aqui era mais acentuado e depois ficava mais suave, ou seja, continuava a crescer, mas menos. Vamos ver então como é que determinávamos o preço de uma ação com dividendos constantes. E se vocês viram os meus vídeos acerca do valor temporal do dinheiro, isto para vocês vai ser muito fácil. Portanto, uma empresa que paga dividendos constantes, temos aqui vários períodos, não é? E vai pagar sempre a mesma quantia. Ou seja, isto aqui não é mais do que uma perpetuidade em que o cash flow é igual a este montante. Portanto, temos que o preço da ação hoje é igual ao dividendo sobre R, que é a nossa taxa de desconto. E pronto, é assim que se valoriza uma ação em que os dividendos são pagos para sempre e não crescem. Portanto, são dividendos constantes ao longo do tempo. Agora, vamos ver como é que se valoriza ações com dividendos com crescimento constante. Isto de crescimento constante significa que os dividendos crescem a uma taxa G, imaginem, de 5%, vamos supor. E, portanto, o que acontece é que vocês têm o primeiro cash flow vai ser igual a div, o segundo cash flow vai ser igual a div vezes 1 mais G, e assim sucessivamente. E, portanto, isto vai ser uma perpetuidade crescente, ou seja, um conjunto de cash flows que perdura para sempre e que, de período para período, crescem à taxa G. E se bem se lembram, a fórmula da nossa perpetuidade crescente era simplesmente dividendo 1 sobre R menos G. E não se esqueçam que R e G têm de estar sempre congruentes com a frequência dos dividendos, que não têm de ser sempre anuais, podem ser semestrais ou até com mais frequência. E, portanto, outra coisa que também não se podem esquecer é que este cash flow, ou seja, o cash flow do numerador, é sempre o primeiro cash flow. E não se esqueçam também que a taxa de desconto terá de ser superior à taxa de crescimento, porque, caso contrário, não podemos aplicar esta fórmula.